Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? O tema hoje é ação ou efeito do nosso desempenho, que são os pontos de nossa maneira de conduta ou atuar, são avaliada dos termos do rendimento de nossa eficiência do nosso comportamento. A verdade lógica da influência é que afirma a decorrência intelectual desta nossa operação espiritual verdadeira da ligação tripsiológica. Como é isso? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, doutrinando o nosso para não agirmos mais emocionalmente, mas racionalizadamente em todas as nossas adversidades, atuação do nosso intelecto, que são os dons espirituais, que são os discernimentos de espírito da nossa capacidade intelectual e espiritual, que é o crescimento e o amadurecimento do nosso convívio cotidiano. Provérbio 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Como Provérbio 21:21 também: o que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça é a honra. Como Provérbio 20:24 diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? É por isso que Provérbio também 20, versículo 3, diz que honroso é para o homem o que desvia-se de questões, mas o tolo se entremete nela, né? Eu posso definir como fofoqueiro. Como Provérbio também, você vai entender 20, do versículo 5, 6 e 7, que como água profunda é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência é o que tira para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? O justo anda na sinceridade, bem-aventurado serão os seus filhos depois dele. Por isso que Provérbio 19:23 diz que o temor do Senhor encaminha para a vida aquele que tem e ficará satisfeito, não visitará o mal nenhum. Porque Provérbio 19:29, preparados estão os juízo para os escarnecedores e os açoite para as costas do tolo. Observa, a nossa vida é de um aprendizado, porque tudo que o homem planta, ele recolhe, porque ele mesmo semeou. Você vai entender porque Provérbio 17:27 diz: retenha as suas palavras, o que possui o conhecimento é o homem de entendimento, e o que é precioso, o espírito. E aí também afirma Provérbio 17:22 que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira. Na realidade, ele seca os ossos. É a tristeza da permanência que é atuante. Mas ainda Provérbio aqui, no capítulo 16, do 1 a 9, está aqui: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca.
Todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa-lhe o espírito, ou seja, o agente policiador de Deus é a nossa consciência. Mas confia ao Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração, mas ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal, conforme foi citado, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. O coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não adianta, tudo está dentro dessa determinação de Deus. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Então não tem como o homem fugir, não tem como o homem se escapar de situação. Porque no versículo de 32 desse capítulo 16, porque a palavra confirma tudo isso, continuar a ler para você entender. Aqui diz: melhor é o longânimo, ou seja, como diz Gálatas, lá no capítulo 5, sobre a obra da carne, fruto do Espírito, né? Melhor o longânimo do que o valente, que governa o seu espírito do homem, o que toma uma cidade. Melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Talvez você não entendeu, que dando o encerramento, você vai compreender, sim, que o sábio caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Isso é Provérbio 15, 24, que o sábio caminho da vida é para cima. É a orientação, pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. Porque daqui ninguém leva nada, tudo aqui fica, tudo aqui perece. Mas a eternidade só o nosso Deus pode nos oferecer, nos dar, como é registrado não só na história religiosa, mas mundialmente falando. Calendário mesmo diz, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o que já estava prometido. E ele veio para os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu a confiança, deu essa estabilidade de serem feitos filhos de Deus. Então, esse desempenho, que são os pontos de maneira comportamentais, né? Do ato, que são avariados desse termo, que é do nosso rendimento, da nossa eficiência, do nosso comportamento, e que é a verdadeira lógica da influência, que afirma a decorrência intelectual da nossa operação espiritual, e é verdadeira da ligação tripsiológica, conforme eu deixei. Se você tem essa coinonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você estará sendo orientado por ele. Mas que fica essa mensagem objetiva desse comportamento não só físico, espiritual, intelectual, para não sofrermos dano da segunda morte e termos um gerenciamento
para sabermos lidarmos com os conflitos, que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. E ele nos ensina a ter esse comportamento, essa atitude desse gerenciamento. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.